Fala, galera! Continuando a nossa aula de insuficiência respiratória, a gente vai passar para os três diagnósticos que eu julgo que são os mais comuns no pronto-socorro, tá? Então, a gente vai começar falando da bronquiolite viral aguda. Primeiro, eu vou definir bronquiolite e a gente vai conversar um pouquinho sobre ela, tá? A bronquiolite é uma infecção viral aguda, né, do trato respiratório inferior, que afeta lactentes menores de 24 meses e se caracteriza por disfunção respiratória, respiração ruidosa e crepitação. É muito importante a gente entender que a bronquiolite, ela sempre vai acontecer em crianças pequenas, né, em lactentes. A gente tolera em algumas literaturas que esse diagnóstico ocorra até os 3 anos de idade, tá? Mas na maior parte das vezes ele ocorre antes dos 2 anos, tá bom? Qual é o quadro clínico desses bebês, dessas crianças pequenas que a gente vai, né, pegar ali no pronto-socorro? Rinorreia abundante, então, nariz escorrendo, tosse, né, muitas vezes aceitação inadequada de alimentos, principalmente de 4 a 6 dias após o início dos sintomas, porque esse a gente diz que é o pico da doença da bronquiolite, tá? A presença de febre pode acontecer ou pode não acontecer, dependendo do patógeno, tá? A taquipneia, hipóxia leve a moderada, sinais de desconforto ventilatório, chiado, crepitações ou roncos, expansão torácica diminuída, né, com um padrão ventilatório apical e fase expiratória prolongada, entre outros, conjuntivite, otite média e rinite. Aqui a gente não vai ficar falando sobre a fisiopatologia da bronquiolite. O nosso objetivo não é falar sobre fisiopatologia e nosso objetivo também não é a gente identificar patógeno. Mas o patógeno mais importante, o principal patógeno da bronquiolite é o vírus sincicial respiratório. Temos outros? Temos outros, mas o vírus sincicial respiratório é o mais importante, tá? De forma laboratorial, a gente pode ter uma leve elevação do número de leucócitos, embora o diferencial dos leucócitos seja normal, porque é uma doença de padrão viral. Então, a gente não vai ter uma alteração muito importante, né, desses leucócitos, tá? Aliás, um desvio muito importante dos leucócitos. A hipóxia, ela pode ser observada. A retenção de CO2 pode ocorrer nos casos graves, tá? E a gente pode, em alguns casos, fazer detecção viral. A detecção viral, que são os painéis virais, a cultura de vírus, etc., elas geralmente acontecem em hospitais, né, de referência, hospitais maiores, hospitais particulares, que não é a realidade da maioria dos recém-formados e a maioria das pessoas que começam a dar plantão de porta, tá? A grande maioria começa a plantão em UPA, PA, em hospitais menores, que geralmente não vão fornecer esse tipo de serviço, tá bom? Então, eu deixei aqui, mas é para a gente entender que não vai estar disponível na maior parte das vezes. E, honestamente, em termos de prognóstico e em termos de conduta, não vai fazer diferença, tá? A gente saber qual que é o vírus ali que está causando aquela bronquiolite. Então, os resultados dos testes de diagnóstico viral devem ser utilizados para limitar o uso inadequado dos antibióticos. Então, um paciente que precisou de uma internação por algum motivo, a gente pode fazer o uso, né, da detecção viral, do painel viral, da amostra viral, para poder esse diagnóstico, né, elucidar para a gente a necessidade ou não de um antibiótico, tá? Até porque as bronquiolites podem se complicar com pneumonias bacterianas, tá bom? Quais são os achados radiográficos, geralmente? Hiperinsuflação, tá? Infiltrados grosseiros, que são tipicamente migratórios e atribuíveis a atelectasias pós-obstrutivas e preenchimento peribrônquico. E caso haja um infiltrado verdadeiro, deve-se suspeitar de pneumonia de origem bacteriana secundária, tá? Então, caso haja um real infiltrado no nosso raio-x, a gente vai pensar numa pneumonia de origem bacteriana secundária. Pensando em pneumonia, tá? A gente já teve a aula de pneumonia e a aula de pneumonia diz que para o diagnóstico de pneumonia não necessariamente a gente tem que fazer diagnóstico radiológico. Então, a gente vai valorizar a radiografia, né, o raio-x, mas não vai ser um determinante para a gente poder começar a tratar uma pneumonia nos casos de bronquiolite também, tá?
aqui eu vou colocar sobre o tratamento domiciliar. Por quê? A maior parte dos bebês que chegarem com diagnóstico de bronquiolite vão acabar indo para casa, tá? A gente vai falar aqui sobre critérios de internação, mas a maior parte desses bebês são bebês com quadro de síndrome gripal, né? Que geralmente tem uma história familiar de parentes, mãe, pai, irmãos pequenos que trouxeram essa síndrome gripal, né, da creche ou da escolinha e transmitiram para esses lactentes dentro de casa, ou o próprio bebê vai para a creche já. Então, a gente tem que entender que esses bebês que são lactentes, que estão apresentando bronquiolite, podem ter quadros desde muito leves a quadros muito graves. Só que a maior parte desses bebês que a gente vai pegar vão ter quadros muito leves. Então, a maior parte desses bebês vão ser avaliados, eles podem ter alguma alteração de padrão respiratório. A gente tem que lembrar que a bronquiolite ela tem um padrão respiratório oscilante, tá? E que essa alteração de padrão respiratório muitas vezes não vai necessitar de nada ser feito no pronto-socorro. Só uma avaliação mesmo, olhar para aquele bebê, acalmar aquela mãe, fazer a ausculta, né, fazer o exame físico, ver que é um bebê que está com um quadro de um leve esforço respiratório, uma leve taquipneia, que está oscilando bastante, né, que está, às vezes, com uma tosse importante, que está com um nariz muito entupido, enfim. Tá? Então, a maior parte desses bebês vai acabar indo para casa. E a gente vai ver depois o que a gente vai fazer com esses bebês que precisam de um atendimento mais importante dentro do pronto-socorro. Então, o tratamento domiciliar da maior parte dessas crianças vai ser fazer a higiene das mãos com água e sabão ou álcool a 70%, evitar tabagismo passivo, porque piora muito a situação, manter a alimentação normal para a idade da criança. Manter a alimentação normal não quer dizer que nós vamos conseguir que aquela criança coma tudo que ela precisa comer ou que ela come normalmente. A família tem que fazer, né, a comida normal e oferecer a comida de forma normal. Mas não significa que essa criança vai aceitar essa alimentação de forma normal, tá? Fazer higiene da cavidade nasal com solução salina. Então, fazer higiene da cavidade nasal com soro fisiológico, tá? E uso de antitérmico se for necessário. Porque, como a gente já falou anteriormente, pode dar febre ou pode não dar febre. A reavaliação médica se houver dúvidas ou se sinais de alerta presentes, tá? Quais seriam os sinais de alerta? Esforço respiratório, redução, queda de estado geral, não tá comendo nada nem bebendo nada, aquelas coisas que a gente já falou em aulas anteriores aqui do curso, tá? E orientar os cuidadores sobre os sinais e sintomas de alerta, para que eles reconheçam e levem esse bebê ao pronto-socorro. Quais são os critérios de internação desses bebês? Né? Então, se esse bebê teve algum episódio de apneia, ele vai ficar internado com certeza. Se essa criança teve uma piora do estado geral, então hipoativa, prostrada, acorda apenas com estímulos prolongados, né? Um desconforto respiratório importante, então gemência, retração torácica, frequência respiratória maior do que 60. Eu coloquei aqui a frequência respiratória maior do que 60, mas assim, é a frequência respiratória adequada para cada idade, né? Então, nos lactentes, até 6 meses a gente vai considerar um valor, até 1 ano a gente vai considerar outro valor, 2 anos, assim por diante, dentro da tabelinha lá de frequência respiratória, tá? Cianose central e saturação menor do que 92% persistente, tá? Sinais de desidratação e recusa alimentar com ingestão reduzida e ou sem diurese por 12 horas, tá? Então, todos esses critérios são critérios de internação. Mais alguns critérios de internação: presença de comorbidades, então displasia, cardiopatia, imunodeficiência, doença neuromuscular, entre outras comorbidades que a gente pode pensar que uma bronquiolite seria ruim para essa criança, né? Idade menor que 3 meses, quase tudo em crianças menores que 3 meses precisam de internação. Quase tudo mesmo. Pouquíssimas coisas a gente pode colocar para tratar em casa, tá? Prematuridade, especialmente crianças menores que 32 semanas, porque é muito comum essas crianças terem displasia broncopulmonar, né, displasia pulmonar. Então, essas crianças são atingidas de uma forma pior pela bronquiolite, uma condição social ruim, dificuldade de acesso ao serviço de saúde se houver piora clínica. Então, né, vamos supor que você está num plantão numa cidade no interior da Bahia. E aí, a mãe pegou o carro, foi 2 horas te encontrar lá, né, na sua cidade no interior da Bahia, de um outro interior, mais interior ainda da Bahia. E essa criança não está
100% e tem, né, probabilidade de piora. Você não vai mandar essa criança embora. Você vai segurar essa criança no serviço. Porque se ele piorar, essa mãe vai estar muito longe de um serviço de saúde para poder procurar ajuda. Na pediatria, a gente sempre tem que pensar no todo, na família, não só no paciente em como ele está naquela hora, tá? Então, você sempre vai perguntar para a mãe, se você precisar voltar, você tem como voltar? Onde você mora? Né? Principalmente quando é um bebê muito pequeno, os menores de 6 meses, porque menores de 3 meses você vai internar de qualquer forma. Então, principalmente quando são os menores de 6 meses, e quando esses menores de 6 meses, né, entre 3 e 6 meses no caso, estão aí no 4º dia de doença, porque a gente sabe que 4º, 5º e 6º dia de doença são momentos ruins para bronquiolite, tá? Então, é muito importante que a gente tenha essa visão crítica de não liberar crianças perto do pico da doença e perto, né, do que a gente sabe que seria a piora da doença. Então, incapacidade e falta de confiança para identificar sinais de alerta. Então, mães muito inseguras, mães de primeira viagem, muito jovens, muitas vezes, né? Ou então que realmente não conseguem entender o que a gente explica, muito desesperadas, ou então que realmente não conseguem identificar. É importante que a gente também mantenha essas crianças internadas, porque pode ser que essas mães, né, percam aí, comam bola desses sintomas de alerta, tá? E aí, aqui a gente vai falar um pouquinho do tratamento. Antes da gente passar para o quadro, eu vou falar um pouquinho, eu vou refletir um pouquinho com vocês sobre o tratamento da bronquiolite. A bronquiolite é uma doença viral, aguda, que pode ser causada por inúmeros vírus, tá? Existem vários consensos sobre bronquiolite na literatura, de vários países diferentes. Então, consenso europeu, consenso americano, consenso de tudo quanto é lugar, tá? E muitos desses consensos, por muito tempo, foram... eles se chocaram, eles não concordavam com os tratamentos de bronquiolite. Apesar da bronquiolite ser uma doença que tem como sua principal característica a sibilância do bebê pequeno, né, menor de 24 meses ou menor de 3 anos, essa sibilância que ocorre, ela não é tratada como uma asma, que também é um tipo de sibilância e que, inclusive, é a nossa próxima parte da aula, tá? Então, como essa bronquiolite não é tratada da mesma forma que a asma, a gente tem que entender que esses bebês pequenos não têm uma resposta igual, porque a fisiologia deles não é a mesma fisiologia que as crianças maiores. E o desencadeante da bronquiolite não é o mesmo desencadeante da asma, tá? Então, fazendo uma pequena reflexão, eu sei que dá uma agonia quando a gente olha os tratamentos da bronquiolite, porque o tratamento da bronquiolite, a gente vai ver aqui nesse quadro, que é basicamente observar a criança, dar oxigênio, dar suporte e, em alguns casos aqui, fazer solução salina hipertônica, tá? Na nebulização. Então, assim, são pouquíssimas coisas que têm alguma comprovação de que funcionam, né? Por conta disso, a bronquiolite traz muita angústia para o plantonista, traz muita angústia para os médicos, tá? E aí a gente tem que refletir sobre isso e cada vez tentar se atualizar mais sobre a bronquiolite. Pode ser que agora vocês estejam assistindo essa aula e daqui a um tempo saiam novas diretrizes mudando tudo isso que eu estou falando. Então, a bronquiolite é uma doença que a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre olhando de novo. Cada vez que eu olho os novos consensos, eu vejo mudanças nos consensos, eu vejo que existe mudança, né, nas recomendações do que fazer ou do que não fazer. E no final eu vou falar o que a gente acaba fazendo na prática, ok? Então, falando sobre os tratamentos, as intervenções que a gente pode fazer, tá? Os broncodilatadores, né, que seria o salbutamol, por exemplo, pasme, não recomendado. O comentário, ensaios randômicos não demonstraram efetividade em melhora dos sintomas. Taxa de hospitalização e tempo de internação. Então, nesse mesmo artigo, eu li que existe, às vezes, uma resposta, mas que essa resposta não impede essas crianças de serem hospitalizadas ou serem internadas caso elas realmente necessitem, tá? Então, o uso de adrenalina, né, inalatória, tá, gente? Não é recomendado. Então, ensaios randômicos multicêntricos dizem, né, que ela não tem evidência de melhora em pacientes ambulatoriais ou internados. Muitas vezes, a adrenalina,
o bebê, ele tem também um quadro de laringite associado ao quadro de bronquiolite, tá? Então, pode acontecer, pode ocorrer. E se você identificar, por exemplo, um estridor laríngeo, você vai fazer uma adrenalina inalatória. Mas para a bronquiolite por si só, né, para aquele som de sibilo, que é um som de uma afecção pulmonar baixa, né, uma obstrução pulmonar baixa, não faz sentido para a gente fazer uma adrenalina, ok? Os corticoides também não são recomendados. Grandes ensaios multicêntricos randômicos dizem que não tem evidência de resultado. A solução salina hipertônica na nebulização pode ser considerada, né? Uma solução salina hipertônica a 3%, que pode melhorar a bronquiolite viral aguda, principalmente em pacientes internados por mais de 3 dias, tá? Então, o consenso italiano de 2014 recomenda. Falando do oxigênio, a gente vai considerar o uso de oxigênio, e esse oxigênio ele não é recomendado se a saturação da criança for maior do que 90% sem acidose respiratória, tá? A saturação entre 90 e 92 recomenda o uso de oxigênio, a presença de esforço respiratório recomenda oxigênio e crianças menores que 3 meses também tem recomendação do uso de oxigênio, tá? A cânula nasal com alto fluxo, nós não falamos dela na aula de dispositivos, seria o high flow, né? Ele é um dispositivo super novo que não tem na maior parte dos lugares. Ele também tem hospitais de referência, UTIs, né? Então, assim, não é um dispositivo que a gente vai encontrar em qualquer lugar. Então, vai considerar, né? Apenas o consenso do Reino Unido recomenda. E são necessários mais estudos que comprovem bons resultados. Mas ele é recomendado, então a gente pode considerar. A oximetria, considerar, né? O uso intermitente na fase aguda de crianças hospitalizadas. O uso rotineiro apresentou correlação com internações prolongadas. Fisioterapia respiratória não é recomendada, né? É recomendada se tiverem comorbidades. Então, por exemplo, né, a amiotrofia espinhal, então recomenda. Se for um broncodisplásico, recomenda. Talvez um cardiopata, recomende, né? Mas nem em todos os casos vai ser recomendado. A solução salina não é recomendado, se for realizar vai fazer mais superficial e lavar com salina, então, na verdade, aquela aspiração profunda não é recomendada, tá? Então, lavar e aspirar de forma superficial é mais recomendado. Os antimicrobianos não são recomendados como uso de rotina, porque é uma doença viral aguda, né? A gente não trata vírus com antibiótico, gente. Então, se for um paciente que complicou, que não está melhorando, a gente vai pensar numa pneumonia associada, e aí sim a gente vai entrar com antibiótico por conta dessa pneumonia associada, tá? Nutrição e hidratação, considerar, então, para as crianças que não conseguem manter a hidratação via oral, recomenda-se solução isotônica, tá? E nos casos mais graves, considerar a secreção inapropriada de HAD. E HAD é hormônio antidiurético, tá, gente? E névoa, antivirais e palivizumab não é recomendado. A palivizumab, ela tem uma ação profilática, então a criança que já está doente não precisa da palivizumab, inclusive a palivizumab faz a profilaxia em crianças no Brasil, né, com comorbidades para vírus sincial respiratório. Então, crianças que nasceram, né, com uma pneumopatia, uma cardiopatia, têm o direito de fazer o uso da palivizumab para profilaxia de bronquiolite viral aguda, porque essas crianças geralmente têm quadros mais graves, tá, de bronquiolite. E névoa e antivirais sem evidência de recomendação. E aí, eu deixei aqui um passo a passo na prática. Por quê? Porque é muito bagunçada essa história de consenso de bronquiolite. É uma bagunça, cada lugar fala uma coisa, o que é recomendado, o que não é recomendado, enfim, né? Na prática, o que a gente faz? A gente faz uma avaliação inicial do paciente com anamnese e exame físico. Dentro dessa avaliação inicial, a gente vai ver se é um caso tranquilo, um caso que não precisa, né, de um suporte intra-hospitalar ou na emergência, a gente vai dar alta para casa, porque com aquelas coisas que eu falei lá na frente, ó, com esse tratamento domiciliar que eu falei aqui na frente. Se for uma criança que precisa de suporte intra-hospitalar, então uma criança com esforço respiratório importante, está sibilando muito, com queda de estado geral, que tem, né, todos aqueles sinais de alarme que a gente conversou,
Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai avaliar se essa criança precisa de oxigênio, tá? Seja para conforto ou seja pela saturação menor do que 90%. E a gente faz, na prática, um teste terapêutico com salbutamol. Algumas crianças, né, no primeiro episódio de bronquiolite, as crianças que são muito pequenas, né, entre 1, 2, 3 meses, a gente já percebe que não respondem mesmo ao salbutamol. Então, não faz sentido a gente ficar fazendo salbutamol. Mas algumas crianças maiores e crianças que também estão no segundo episódio de bronquiolite, essas crianças às vezes respondem ao salbutamol. Então, a gente acaba fazendo um teste terapêutico com salbutamol para ver se essa criança responde, tá? Se for uma criança com um esforço respiratório muito importante, jejum, tá? E aí a gente vai dar suporte para essa criança. HV, né, hidratação venosa, então aquela criança que ficou muito tempo com esforço, a gente vai fazer uma expansão venosa, tá? Oxigênio e monitorização. Isso é o básico do que a gente vai fazer dentro do hospital. Então, a criança vai chegar para uma avaliação inicial, a gente vai decidir se essa criança precisa de oxigênio ou de medicações dentro do hospital. Se essa criança precisar, ela vai para a sala de emergência ou ela vai, né, não necessariamente para a sala de emergência, mas ela vai ficar em observação no pronto-socorro monitorizada, recebendo os cuidados necessários, que normalmente são salbutamol, caso ela responda, hidratação, oxigênio-terapia, monitorização e jejum, caso essa criança esteja muito cansada, tá? Bruna, por que jejum? Porque essa criança está muito cansada e pode broncoaspirar, seja lá o que for que ela for comer ou mamar, tá? Então, a gente acaba fazendo dessa forma. Eu sei que é um pouco frustrante falar de bronquiolite, que é uma doença sazonal, que tem o seu pico aí, né, nos meses de outono e inverno, e que causa uma loucura no serviço de saúde, mas que não tem aí um tratamento, né, alguma coisa que a gente consiga fazer que seja muito eficaz, tá? Esse tratamento super eficaz para bronquiolite não existe, e a gente tem que exercitar a paciência mesmo, infelizmente, tá? Então, comprovadamente, é o que funciona. Hidratação, oxigênio, suporte, tá? E teste terapêutico para salbutamol a gente faz na prática, tá? Como a gente olhou aqui atrás, né, nessa tabelinha aqui de tratamento, não existe, os broncodilatadores não são recomendados. Mas na prática a gente vê resposta em algumas crianças, então a gente acaba fazendo esse teste terapêutico. Partindo para a nossa segunda causa mais comum, na minha opinião, que a gente recebe no pronto-socorro pediátrico de insuficiência respiratória, seria a exacerbação de asma. A gente falou, né, na parte anterior dessa aula, quando a gente falou de bronquiolite viral aguda, a gente falou de uma doença sibilante, assim como a asma, tá? A exacerbação da asma, mas uma doença que deixou a gente frustrado, né? Deixou a gente chateado, porque a gente não tem muita coisa para fazer por essa criança que tem bronquiolite viral aguda, tá? Lembrando que aqui a gente não vai entrar em nenhuma dessas doenças na parte de emergência, a gente vai deixar para a nossa última aula do curso, que é a aula de emergências, ok? Então, tudo que é emergência vai cair naquela aula, tudo que é emergência vai ficar nessa aula, tá bom? Aqui a gente está falando de manejo inicial de todas essas doenças. E a partir do momento que essa doença vira sala de emergência, ela vai para aquela última aula lá, tá bom? Então, a gente vai falar de exacerbação de asma. A asma, assim como a bronquiolite, uma doença sibilante, é uma doença, né, que está lá nos bronquíolos e nos brônquios. Só que ao contrário da bronquiolite, ela é uma doença que a gente tem várias coisas para fazer por esse pacientinho, tá bom? Então, a gente vai começar falando dela. A definição das exacerbações de asma, tá? As exacerbações de asma são episódios caracterizados por um aumento progressivo dos sintomas de falta de ar. Eles podem ocorrer em pacientes com diagnóstico pré-existente de asma ou, ocasionalmente, como uma primeira apresentação da doença, né? Representa uma mudança nos sintomas e na função pulmonar do estado habitual do paciente. Então, uma criança que já é asmática, né, às vezes é uma criança que já é um pouquinho restrita de forma pulmonar, então faz exercício físico e tosse um pouquinho, né, fica com um pouquinho de falta de ar, tem uma asma desencadeada por exercício físico, por exemplo, né, se essa criança faz exercício físico e tosse, ela não está com uma asma exacerbada. Talvez, bem provável que ela precise de otimizar o tratamento dela de asma em casa, né, lá no ambulatório do pneumopediatra ou do pediatra que atende ela, é bem provável que sim.
Mas essa criança, a gente não vai ver ela como uma exacerbação de asma no pronto-socorro. Qual o quadro clínico dessas crianças? Tosse, chiado ou aperto no peito e diminuição progressiva da função pulmonar. Então, caso essa criança não seja tratada, a função pulmonar vai diminuindo cada vez mais. Quais são os desencadeantes para uma exacerbação de asma? Tá? Aqui a gente falou exacerbação de asma, mas a gente vai chamar carinhosamente de crise de asma, porque é assim que as mães chamam essa exacerbação, de uma crise, tá? Então, as exacerbações, que são as crises, geralmente ocorrem em resposta à exposição a um agente externo. Então, podem ser infecções respiratórias virais, exposição a alérgenos, por exemplo, pólen de grama, pó de soja, esporos de fungos, alergias alimentares, né? Que então aquela criança pode ter um sintoma pulmonar da alergia alimentar, poluição do ar externo, então inclusive tabagismo, tá? Mudanças sazonais e ou retorno à escola no outono, tá? Baixa adesão ao corticosteroide inalatório, então crianças que já fazem uso de corticosteroide inalatório, essas com baixa adesão, né, que não usam de forma correta, podem ter, né, como desencadeante essa baixa adesão. E as epidemias de exacerbações graves de asma podem ocorrer repentinamente, colocando alta pressão no sistema de saúde local. Então, da mesma forma que a bronquiolite é uma doença que tem sazonalidade, a asma também é. Tá? A asma é uma doença que ocorre nos meses de outono e inverno, principalmente outono. Então, é por isso que nessa época do ano, né, a época de sazonalidade, que geralmente os serviços de saúde pediátricos ficam lotados de pacientes respiratórios, tá? Quais são os fatores que aumentam o risco de morte relacionada à asma? Então, história de asma quase fatal, que requer intubação e ventilação mecânica, né? Óbvio, porque a intubação sempre vem acompanhada de ventilação mecânica. Hospitalização ou atendimento de emergência por asma no último ano, tá? Então, aquele paciente que no último ano teve uma internação devido a uma crise de asma. Então, é sempre importante, crianças que têm asma, você pergunte quando foi a última crise de asma dessa criança que precisou de atendimento hospitalar, tá? Principalmente as crianças que precisam de atendimento hospitalar em salas de emergência. Porque às vezes essas mães levam as crianças para o atendimento porque não tem bombinha em casa, porque são mães que a criança está começando a ter asma ali perto daquela época, né, começou com um quadro de asma recentemente, elas não têm um manejo legal em casa, então muitas vezes elas vão por isso. E essas mães a gente reconhece de cara que são mães que não têm muita experiência com o manejo da doença ainda. Agora, se for uma criança que assim deveria ter ido ao hospital, é importante que a gente saiba que essa criança foi ao hospital e que ela teve uma crise que precisava realmente da ida ao pronto-socorro, porque isso indica que essa criança tem um fator que aumenta o risco de morte relacionado à asma, tá? Atualmente usando ou tendo parado recentemente de usar corticoides orais, tá? Não estar usando atualmente corticosteroides inalatórios, então crianças que só têm aí o SOS, né, o salbutamol SOS para o tratamento da asma. Uso excessivo de salbutamol ou de sabas, né, especialmente o uso de mais de uma lata de salbutamol mensalmente. A baixa adesão a corticosteroides inalatórios ou baixa adesão ou falta de um plano de ação para asma, tá? História de doença psiquiátrica ou problemas psicossociais, alergia alimentar em pacientes com asma, várias comorbidades, incluindo pneumonia, diabetes e arritmias, foram independentemente associadas a risco aumentado de morte após a hospitalização por exacerbação de asma, tá? E aí aqui um quadrinho, né, dos fatores de risco para morte por asma. Esse quadrinho fala aí exatamente tudo que eu falei no slide anterior, mas eu achei que ele é um bom resuminho aí, tá bem pequenininho, bem bonitinho, então resolvi colocar nesse slide, tá bom? A história, né, a gente saiu ali do que a gente estava avaliando no paciente, então a gente vai passar para a parte do atendimento. A gente vai tirar a história, né, vai fazer a anamnese desse paciente. O que a gente vai prestar atenção na anamnese desse paciente? A gente vai olhar, vai tentar descobrir com os pais, né, o momento de início e a causa, se for uma causa conhecida da presente exacerbação. Então, muitas vezes é um paciente asmático já conhecido e a mãe fala assim, doutora, a gente estava vindo na estrada, viajando de volta para nossa cidade
E aí, a gente passou por uma queimada no meio do caminho, e aí ele começou a tossir, a gente fez as bombinhas, não resolveu, e a gente teve que vir pra cá. Então, muitas vezes elas sabem, né? Ah, doutora, ele chia sempre, e aí tá reformando a casa do meu vizinho, e ele começou desse jeito. Então, é sempre perguntar se ela, né, entender que teve, né, alguma causa específica, é bom a gente saber, para tratamento e também para a gente orientar que essa mãe, né, caso seja, por exemplo, uma reforma na casa do vizinho, tentar não ficar em casa durante esse tempo, tentar, né, blindar esse paciente do contato com a causa da crise por um tempo, tá? Então, a gravidade dos sintomas de asma, incluindo qualquer exercício limitante ou sono perturbador, né? Então, descobrir como que é a asma desse paciente normalmente, quaisquer sintomas de anafilaxia, tá? Então, a gente vai descobrir se tem algum sintoma de anafilaxia naquele paciente, descobrir se tem quaisquer fatores de risco para a morte relacionada à asma, que são os fatores de risco que a gente falou no slide anterior, e todos os medicamentos atuais de alívio e controle que esse paciente usa, incluindo doses e dispositivos prescritos, o padrão de adesão, então o que foi prescrito e o que de fato esse paciente usa, tá? E qualquer alteração de dose recente e resposta à terapia atual. Então, assim, o que o médico prescreveu? Você está usando exatamente o que o médico prescreveu? Qual foi a última visita dele ao médico, né, que acompanha ele? E qual foi o último ajuste de dose que ele teve? Né? Porque muitas vezes a gente pega um paciente asmático que a última crise dele foi há 2 anos atrás. Então, há 2 anos atrás, tinha 2 anos de idade e agora tem 4. Usava ali 3 jatos de salbutamol, não faz nem cosquinha mais, né? A gente precisa, né, melhorar esse tratamento. Então, a mãe chegou em casa, fez o uso ali dos 3 jatos, os 3 jatos não resolveram, porque esse paciente está com uma subdose, então não vai resolver mesmo, tá? Então, a gente precisa observar aí toda essa anamnese, toda essa história, fazer toda essa investigação para a gente conseguir fazer o tratamento de um paciente asmático, principalmente se for um asmático prévio, tá? Que a mãe já sabe que é asmático e que está em crise de asma. Uma coisa que eu sempre gosto de falar, que eu vou até, né, vou deixar nesse slide mesmo para a gente conversar, que a gente eu brinco, né, com as mães dos pacientes, é uma forma que eu gosto de explicar, tá? Eu brinco com as mães dos pacientes sobre, elas me perguntam muito assim, doutora, ele tá com uma gastroenterite, então por que a asma dele tá atacada, né? É mais ou menos isso que elas me perguntam sempre. Porque a gastroenterite é uma doença gastrointestinal, teoricamente não tem nada a ver com o pulmão, né? Então, assim, o que eu geralmente explico para elas? O nosso corpo é uma casinha. Eu falo exatamente isso, né? O corpo do seu filho é uma casinha. E a gente tem algumas doenças que moram nessa casinha. Então, a asma é uma doença que mora na casinha, né? E tem outras doenças que podem morar nessa casinha. Então, muito, muito frequentemente, a asma vem acompanhada de rinite alérgica, por exemplo, ou de dermatite atópica, né? Que são doenças comuns de pacientes atópicos no geral. Então, o seu filho, que é essa casinha, tem esse morador, que é a asma. E a gente tem, né, as doenças que vêm visitar essa casinha. Então, frequentemente, essa casinha é visitada por um resfriado comum, visitada por uma gastroenterite, é visitada, né, por uma pneumonia, com menos frequência, mas também acontece. Enfim, com alguma ocasionalidade, essa casinha é visitada por outras doenças, principalmente em crianças menores de 4 anos de idade, que são as crianças que têm uma resposta uma imunidade de resposta a vírus pior, né? Porque não tem uma imunidade 100% formada ainda a vírus até os 4 anos de idade. Então, essas crianças, geralmente, elas estão na casinha delas, com a asma morando ali, e essa outra doença visita a asma, né? E aí, essa outra doença mexe em todo o funcionamento daquela casinha. Então, ela também pode deixar a asma em crise. Então, é geralmente assim que eu explico para as mães, para elas entenderem como que acontece essa descompensação da asma a partir de outras doenças, tá? E eu acho que faz muito sentido para elas. E é muito bom a gente fazer essa analogia, porque elas ficam numa angústia muito grande de ver os filhos naquela situação. E sem entender muitas vezes, mães mais orientadas, o que elas fizeram para aquela asma descompensar, né? Ou o que elas não fizeram. E muitas vezes não tem nada a ver com o que elas fizeram ou deixaram de fazer, e sim com uma outra doença que chegou ali naquela criança por algum motivo que não tem especificidade nenhuma e que não é culpa de ninguém e que descompensou essa asma.
Então, é muito importante que essas mães saibam que, por mais que elas cuidem da asma daquela criança, em algum momento essa asma vai descompensar, por algum motivo ou outro, tá? E aí, passando de slide, a gente tem aqui uma avaliação inicial da gravidade da exacerbação da asma em crianças com 5 anos ou menos, tá? Quais seriam os sinais de avaliação inicial da exacerbação, né? Sinais de gravidade. Então, seriam os sintomas, alteração do nível de consciência. Então, uma criança com alteração do nível de consciência teria uma asma, né, grave, uma oximetria de pulso menor do que 92, a fala, né, entrecortada, sem conseguir falar frases inteiras, uma frequência cardíaca elevada, né, para as crianças entre 0 e 3 anos, aí, 200 batimentos cardíacos ou 4 e 5 anos maior do que 180, uma cianose central presente, né, então uma criança cianótica nunca pode ser um bom sinal, e intensidade dos sibilos, né, com um tórax silencioso. Por quê? Porque quanto mais silencioso esse tórax, significa que mais fechado esse pulmão tá. Mais fechado esse pulmão tá, pior essa asma tá. E aí a gente vai para o exame físico, a gente vai prestar atenção naqueles sinais de gravidade de exacerbação. Então, a gente vai fazer sinais vitais dessa criança, vai observar o nível de consciência, vai fazer temperatura, pulso, frequência respiratória, pressão arterial, capacidade de completar as frases, a gente vai avaliar, né? Ver qual é o uso de musculatura acessória, qual musculatura acessória essa criança está utilizando, e se essa criança tem sibilos ou não, e qual que é a ausculta pulmonar dessa criança, tá? Quais são os fatores complicadores, né, de um exame físico e fatores complicadores da crise de asma, né? Por exemplo, anafilaxia, pneumonia e pneumotórax, tá? E sinais de condições alternativas que podem explicar falta de ar aguda, por exemplo, insuficiência cardíaca, obstrução laríngea, corpo estranho inalado ou embolia pulmonar. Então, isso são coisas que a gente consegue identificar na história do exame físico, tá? Então, agora a gente vai falar sobre o manejo dessas crianças quando elas chegam no pronto-socorro, ok? Então, vamos lá. Esse primeiro algoritmo é um algoritmo que fala da abordagem da exacerbação da asma, né, no pronto-socorro em crianças com 5 anos ou menos, tá? Então, essas crianças com exacerbação de asma, né, a gente vai chamar de crise de asma, né, ou episódio agudo de sibilância, elas vão dar entrada no pronto-socorro. Então, a gente vai considerar outros diagnósticos primeiro e vai identificar fatores de risco para hospitalização, tá? Que são fatores que a gente falou lá atrás. E avaliar a gravidade da exacerbação. Então, se essa crise for uma crise leve a moderada, né, essa criança vai estar com uma dispneia, agitação, frequência cardíaca maior de 200, se for uma criança de 0 a 3 anos, ou maior de 180, uma criança de 4 a 5 anos, com saturação de O2 maior do que 92%. A gente vai começar o tratamento com salbutamol 100 microgramas, 2 jatos, tá? Com espaçador ou nebulização, 2,5 miligramas de salbutamol para inalação. A maior parte dos serviços, pelo menos aqui no Espírito Santo, que é onde eu dou plantão, em São Paulo, tá? Onde eu já trabalhei, tem o salbutamol bombinha, tá? A maior parte deles. Mas existe também o salbutamol em gotas, tá? Que é importante a gente saber que existe. Então, eu vou acabar falando mais dos jatos de salbutamol, que é o que eu vejo na maior parte dos lugares, mas também existe o salbutamol em gotas, tá? Então, o salbutamol seriam 2 jatos com espaçador. E aí a gente vai, né, repetir a cada 20 minutos, na primeira hora, e se necessário monitorar a saturação de O2, se possível, tá? O alvo é de 94 a 98. Então, aqui tá falando, né, crianças, são 2 jatos inicialmente. Então, o mínimo que você vai fazer são 2 jatos, tá? A gente tem uma regra prática de que são 2 jatos para cada 3 quilos da criança. Então, você vai pegar, né, quanto que a criança pesa, vai dividir por 3, vai ser mais ou menos quantos jatos essa criança vai poder usar. O mínimo são 2, o máximo são 10, tá? De 10 a gente não passa. E aí, a gente vai passar para outra parte do fluxograma. Se é uma asma, né, uma crise grave ou ameaçadora à vida, tá? Pelo menos um impossibilita de falar ou beber, né? Vai ter pelo menos um desses. Cianose central, confusão ou letargia, retração subcostal ou supraesternal
e a frequência cardíaca maior que 200 de 0 a 3 anos ou maior que 180 de 4 a 5 anos, com saturação de O2 menor que 92. E provavelmente um tórax silencioso à ausculta. Então, vai ter um de todos esses, tá? Então, essa criança vai ser transferida para sala de urgência ou para UTI. Então, você vai solicitar uma transferência para UTI ou para um hospital de referência, caso você esteja num pronto atendimento. E nesse tempo, né, vai fazer 100 microgramas, 6 jatos, com espaçador, ou 2,5 miligramas por nebulização, né? Vai repetir a cada 20 minutos, se preciso. Então, isso vai fazer 3 vezes, né, na primeira hora, que seria um resgate, tá? O oxigênio de suporte para manter a saturação de 94 a 98, prednisolona 2 miligramas por quilo, tá? Máximo de 20 miligramas para crianças de 2 anos e máximo de 30 para de 2 a 5 anos. E considerar 160 microgramas de brometo de protrópio spray. O brometo de protrópio spray, ele é pouco visto, tá, nos lugares. Geralmente, ele tá pela nebulização. Então, a gente, a partir da segunda etapa do resgate, a gente coloca aí, né, um brometo de protrópio junto ou da bombinha ou do salbutamol gotas, né, independente do que tiver aí, dependendo do que tiver aí no serviço que você esteja trabalhando. E vai repetir a cada 20 minutos por 1 hora, se for necessário, tá? E aí, vai avaliar essa criança rigorosamente a cada 1 a 2 horas. Se tiver uma melhora, você vai continuar o tratamento se necessário, avaliar rigorosamente como acima, né? E se sintomas recorrerem em 3, 4 horas, vai administrar o salbutamol extra, 2, 3 jatos por hora, dar prednisolona 2 miligramas por quilo, máximo 20 miligramas para 2 anos e mínimo de 30 para 2 a 5 anos por via oral. E se houver pior, vai transferir para a unidade de maior complexidade, então um UTI, um hospital de referência, enfim, tá? Se não houver resposta ao salbutamol em 1 e 2 horas, né, então você vai transferir essa criança para uma UTI. Se for detectado algum sinal de exacerbação grave e a frequência respiratória aumentar e a saturação de O2 cair, tá? Então, a cada 1 a 2 horas, você vai avaliar se houve piora ou melhora. Se houve melhora, você vai manter essa criança com a fase de manutenção ali, tá? E se houve piora, você vai pensar em transferir essa criança para uma UTI. Então, você sempre vai olhar, né, todos esses parâmetros que a gente colocou aqui nesse primeiro quadrinho. Então, que são os mesmos parâmetros aqui, né, da avaliação inicial da gravidade, tá? A gente sempre vai olhar esses parâmetros de gravidade para ver onde que essa criança está dentro da nossa avaliação e pensando na nossa avaliação de onde essa criança está, a gente vai tomar uma conduta em relação a isso. Então, só para a gente resumir, criança chegou, você vai avaliar essa criança, se ela tiver com sintomas, né, de uma asma leve a moderada, você vai começar o tratamento dessa criança. Pode ser feito um resgate, né, intra-hospitalar, e você vai mandar essa criança para casa, ela tendo uma boa resposta, com um tratamento de manutenção para casa. Caso essa criança chegue com sintomas de gravidade, né, que seria pelo menos um dessa lista de sintomas que está aqui abaixo, né, que é impossibilitada de falar o bebê, cianose central, confusão ou letargia, retração subcostal supraesternal, frequência cardíaca maior que 200 ou maior que 180, dependendo da idade, saturação de O2 menor que 92% e tórax silencioso à ausculta. Você vai pensar que essa criança é uma criança grave, uma criança, né, ou com ameaça à vida. Então, você vai solicitar a transferência para UTI. Enquanto você solicita essa transferência para UTI ou para um hospital de referência, você vai dar suporte para essa criança, né? Porque a gente claramente não vai solicitar o suporte e ficar olhando para essa criança sem fazer nada, né? A gente vai fazer alguma coisa. Então, vai levar essa criança para a sala de emergência, por exemplo, se for necessário, né? A gente vai colocar oxigênio nessa criança, vai colocar monitorização e vai fazer um salbutamol, né? 6 jatos com espaçador a cada 20 minutos, com oxigênio para manter a saturação entre 94% e 98%, fazer prednisolona, que é o corticoide, tá? 2 miligramas por quilo, e considerar aí, né, fazer um ipratrópio associado a partir da segunda inalação de salbutamol, tá? E repetir a cada 20 minutos por 1 hora, que seria o resgate que a gente faz, né? Então, o que é o resgate?
6 jatos, eu vou colocar 6 jatos, que é o que está escrito aqui, mas X jatos a cada 20 minutos por 1 hora, né, com todo esse suporte de prednisolona, 2 miligramas por quilo e oxigênio, caso seja necessário, tá? Se não for necessário, a gente só vai, se a criança estiver, por exemplo, só com esforço respiratório e não tiver com uma queda de saturação, você não vai colocar essa criança no oxigênio de início, tá? Avaliar essa criança a cada 2 horas. Se tiver uma melhora, a gente vai dar alta com planejamento de segmento, e se tiver uma piora, a gente vai continuar repetindo aí, né, todos os passos até essa criança ir embora para um hospital de referência ou uma UTI, tá? Na alta e planejamento de segmento, a gente vai se certificar de que há condições para manter o tratamento em casa, vai manter um tratamento de alívio, vai avaliar o tratamento de controle, se necessário, fazer um ajuste das doses, se essa criança já for asmática, tá? Verificar a técnica inalatória e a adesão ao tratamento. Então, a gente vai verificar se essa mãe está sabendo, né, fazer essa bombinha de uma forma correta, com o espaçador direitinho. Reavaliar em 1 a 7 dias, então, provavelmente isso não vai ocorrer no pronto-socorro. A gente vai avaliar essa criança e vai encaminhar essa criança ou para a unidade de saúde, caso seja uma criança SUS-dependente, né? Então, a gente vai ou avaliar para a unidade de saúde, ou a gente vai mandar para a unidade de saúde, caso essa criança acompanhe no SUS, para o pediatra ou médico da família, né, da unidade de saúde próxima da casa dessa criança, ver essa criança em aí 7 dias depois do ocorrido no máximo, tá? Ou a gente vai, se for uma criança que a gente atendeu no hospital particular, a gente vai pedir para essa família marcar com o pneumopediatra ou o pediatra dessa criança que faz o acompanhamento dessa asma, tá? E fornecer um plano de ação escrito e explicar. No geral, a gente acaba não fazendo, né, não fornecendo um plano de ação escrito. O plano de ação escrito, ele a gente acaba deixando esse plano de ação escrito ser orientado pelo médico do ambulatório, tá? Porque o plano de ação, por si só, seria ensinar a mãe a fazer resgate em casa com medidas domiciliares. E muitas mães do pronto-socorro, principalmente as mães do pronto-socorro do SUS, não são tão orientadas assim para a gente conseguir dar uma explicação breve no pronto-socorro para essas mães do que elas vão fazer com essas crianças em casa e essas mães, né, irem bem fazendo isso em casa, a não ser que seja uma criança que tenha ficado muito grave, que tenha ficado internada. Então, aí na alta, né, da enfermaria ou da UTI, aí ocorre essa explicação, tá? E aqui a gente tem um fluxograma 2, né, que é o algoritmo de abordagem de crianças, né, maiores de 6 anos. Então, a gente está pegando aí um paciente maiorzinho com crise de asma, a gente vai considerar, né, outros diagnósticos, então vai avaliar e vai pensar em outros diagnósticos que não sejam asma, mas chegando à conclusão que seja asma, a gente vai avaliar a gravidade dessa crise. Então, crise leve a moderada, né, a gente, essa criança, que nesse caso aqui a gente está avaliando criança, mas esse fluxograma também funciona para adolescentes e adultos. Então, essa pessoa, né, esse indivíduo vai falar frases: preferir sentar a ficar deitado, porque sentado ele tem um alívio melhor da falta de ar. Não está agitado, apesar de ter uma frequência respiratória aumentada. Não tem uso de musculatura acessória. Tem uma frequência cardíaca entre 100 e 120. Uma saturação em ar ambiente entre 90 e 95. Um PFE maior que 50% do predito ou do melhor do paciente, tá? O PFE a gente acaba não olhando no pronto-socorro, porque é muito difícil a gente fazer essa avaliação. Após o tratamento inicial, a gente vai fazer uma continuação desse tratamento com salbutamol conforme o necessário e reavaliar em 1 hora ou antes, se você perceber que o paciente precisa, claro, tá? E antes da alta, a gente vai avaliar esse paciente novamente. Então, a gente vai observar a melhora dos sintomas, se tem necessidade de salbutamol acima do que ele usa, né? Se a saturação tá legal, então maior do que 94%, e se os recursos em casa para o tratamento são adequados, ou se você precisa prescrever alguma coisa que esse paciente não tem em casa, tá? E você vai dar as recomendações de alta para esse paciente. Então, medicação de alívio, né? Vai continuar conforme necessário. A educação de controle, então começar a aumentar o tratamento, né? Avaliar a técnica inalatória e a adesão, que foi o que a gente já falou anteriormente, e prednisolona, vai continuar essa prednisolona aí por 5 a 7 dias, né, 3 a 5 dias para crianças, e reavaliar em 2 a 7 dias. Então, o paciente sempre vai sair da exacerbação de asma
com uma prescrição de salbutamol para casa, tá? E vai sempre sair da exacerbação de asma com uma prescrição de prednisolona para casa. Não tem saída, todos eles vão sair com pelo menos essas duas coisas. E, de acordo com os consensos atuais, a maior parte deles também pode sair com corticóides inalatórios para casa. Os que já não usam. E os que usam, a gente pode fazer uma otimização da dose, tá bom? Para os pacientes graves, né? Quais serão os pacientes graves que chegaram? Os que falam palavras, em vez de falar frases, eles ficam sentados com o tronco para frente, agitados com frequência respiratória maior do que 30, e tem uso de musculatura acessória, além de frequência cardíaca maior do que 120, né? Uma SpO2 em ar ambiente, né? Que é uma saturação menor do que 90%, e a PFA menor do que 50% do predito ou melhor, tá? Então, esses pacientes, né? Tanto os graves quanto os ameaçadores à vida, né? Você vai solicitar uma transferência para UTI. E aí, enquanto aguarda, né, a transferência para UTI, vai administrar salbutamol, diplometipretropio 2 e corticoide sistêmico, assim como, né, nesse começar tratamento aqui do lado. Então, todos esses pacientes a gente vai solicitar a vaga de UTI, tanto os graves quanto os que têm sinais de ameaça à vida. A gente vai começar o tratamento e vai solicitar uma transferência desses pacientes para UTI ou para um hospital de referência, tá? E os pacientes que têm sinais de ameaça à vida são pacientes letárgicos, confusos ou com tórax silencioso. A mesma coisa que os pacientes graves. A gente vai pedir transferência desses pacientes para hospitais de referência ou UTIs, tá? E enquanto aguarda, a gente vai fazer esse tratamento que está no começar tratamento aqui também, tá bom? Essa aula de asma é uma aula interessante. A asma é muito comum no pronto-socorro pediátrico, assim como a bronquiolite. Mas, diferente da bronquiolite, a gente tem uma saída para a asma, né? A gente tem o manejo inicial da asma, que é muito importante. Então, o manejo inicial da asma, esse manejo que a gente faz ali, muitas vezes determina, né, antes de levar o paciente para a sala de emergência, e antes desse paciente entrar em insuficiência respiratória franca, muitas vezes determina o que vai acontecer com esse paciente depois. Se esse paciente vai ficar muito grave ou se ele vai melhorar. Então, o manejo inicial da asma bom e mães orientadas para pacientes asmáticos geralmente evitam sintomas de gravidade muito intensos. É isso sobre essa aula, essas duas partes da aula aí de chiados no geral, tá?